amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão alegres nessa noite? Amém. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, é um motivo de alegria estar nessa noite aqui trazendo mais uma mensagem. Por mais que seja uma honra, também não deixa de ser também uma grande liberdade, né? E assim, quero eu deixar uma mensagem na epístola de 2 Timóteo 4, versículo de número 6 a seguir. Epístola de 2 Timóteo 4, versículo de número 6 a seguir. Aleluia. E o Senhor me deu um tema, quando eu estava trabalhando uns 4 meses atrás, no dia de sexta-feira, que dizia assim: a dor ao pressentir a morte. Vamos lá? Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura a vida comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Damácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e trazei contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviarei a Éfeso, a qual vieres trazer a capa que deixei em Troade, a casa de Carpo, os livros e principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, e o Senhor me pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhe seja apontado. Somente daqui. Meus irmãos, como o Senhor tem falado muito a esse ministério, a esse lugar. Ainda me lembro bem, o primeiro dia que eu cheguei aqui ao convite do irmão Adão, que se encontra ali. Cheguei e sentei naquele último banco ali no canto. E o Senhor começou a usar o pastor com uma mensagem dizendo: o filho pródigo, naquele tempo eu tinha se afastado do caminho de Cristo. E ali, através da vida do nosso irmão Adão, eu fui trazido até aqui. E ali o pastor começou a pregar e a falar do amor de Deus. E até mesmo falou assim: entrou aqui uma pessoa que o Espírito Santo revela ao meu coração, que se encontra aqui dentro. Ele está afastado, outrora era pregador, falava do amor de Cristo. O Espírito Santo me revela que ele entrou e está aqui dentro. Ele convidou 3 vezes a vir aqui à frente e eu não vi. E ali o Espírito Santo lhe tomou e ele foi até mim e disse: o Espírito Santo me disse que é você. E aí, depois daquele exato momento, o próprio Senhor hoje está nessa noite trazendo mais uma mensagem ao coração. E ainda assim o Senhor usando o pastor para poder falar de outras mensagens, dizendo a respeito de Lázaro, que dizia: tirai a pedra, tirai a pedra. E ainda assim também o Senhor usando outra vez a irmã Nayara para dizer sobre esse púlpito a respeito de vaso de barro na mão do oleiro. Quanto mais, aleluia, é pesado, é sofrido, é doído, mas quando está na mão do Senhor, não fica nele nenhuma impureza. Ele vai sair pronto para a obra. Aleluia. E ainda assim, há poucos dias passados, a irmã Nayara também ministrando aqui a respeito da vida de Davi. O Davi pecador, o Davi adúltero. Mas quando o Senhor usou um profeta para ir até ele falar do seu problema, que revelou o profundo e o escondido, ele abaixou a cabeça e disse: Senhor, aleluia, pode retirar tudo de mim, mas não retira a tua presença. E assim ainda nesse púlpito, o Senhor usando ali aquele menino Marco Aurélio para dizer a respeito, aleluia, do vaso, aleluia, na mão do oleiro. O azeite, quando tiver vasilhas vazias, o azeite não vai parar de jorrar. Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite não vai parar de jorrar. E ainda assim está usando o nosso irmão Marco Aurélio para falar a respeito da fé. Quando dizia assim, a respeito de Eliseu, quando o machado era emprestado
amigo, o apóstolo Paulo já havia entregado o volante da tua vida na mão de Jesus. E por ter entregado o volante da sua vida na mão de Jesus, por mais que seja dolorido, mas ele tinha certeza que quando partisse ali, aleluia, estava reservado para ele uma coroa da justiça. Eu quero que você olhe para o teu irmão e pergunte: se você partir nesse exato momento, será que está reservada a coroa da justiça? Está ali reservada a coroa da justiça se você partisse nesse exato momento? Talvez o apóstolo Paulo falando para algumas pessoas que partiriam em pouco tempo, muitos não acreditaram. Porque uma pessoa, para poder prever a sua morte, ele tem que ter bastante intimidade com Cristo. Porque a morte, quando ela vem, ela não manda mensagem no Orkut, ela não manda mensagem no Facebook, ela não manda mensagem no Instagram dizendo eu estou chegando. Apenas ela chega e pega muitos de surpresas. E quantos têm sido pegados de surpresa? Quando tem sido pegado de surpresa? Ainda me lembro bem quando ele morava na Bahia, em um lugar chamado Cicupira, umas 7 casas acima da minha, tinha uma irmã lá que era cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e o Senhor revelou para ela que ele buscaria no outro dia, justamente às 2 horas e pouca. Quando ela falou para algumas pessoas, as pessoas não acreditou. Justamente naquela hora ela estava cantando línguas estranhas, tão linda e angelical, e o Senhor veio e me buscou. E ali foi feito um culto fúnebre na casa de um homem chamado Raimundo. Será que você tem previsto a sua morte? O que você diria para sua esposa se soubesse que estaria partindo hoje? O que você diria para seu esposo se soubesse que estaria partindo hoje? Será que você fez a ligação hoje para o seu pai pedindo perdão por tudo que fez? Glória a Deus. O que você falaria hoje como filho para os seus pais dizendo aleluia que estaria partindo? Aí eu me lembro bem que era na época de 2020 quando o Covid-19 chegou. O Covid-19 passou lá em casa e pegou eu. E ali aquele Covid-19 eu comecei a ficar bem cansado, asma, dor de cabeça, bem gripado. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, dessa vez eu acho que não vou resistir não, eu estou partindo. E olhar para os olhos da minha mãe e ver ela chorando. Por quê? Talvez você pode até ser um pouco meio feinho, mas tem pessoa que chora e que sofre por causa de você. Quando tem tirado a vida, se esquecendo bem que a sua mãe e que seu pai vai sofrer tanto. Olha apenas para o seu exterior dizendo: eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu não faço. E se esquece que o Senhor lhe colocou nessa família para te fortalecer. Aleluia. Eu trabalhei no dia na exposição. Cheguei em casa ontem, 3:30 da manhã. Dormi até às 5 e pouca, 6 horas eu acordei, fui trabalhar, cheguei em casa, era 3 horas da tarde. Quando era 3 horas da tarde, uma menina me liga: oi, irmão Rick, você tem um minuto para conversar comigo? Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Meu irmão Rick, eu sei que você é um homem de Deus, não sabe nem o que você passa em casa, isso foi tão triste, lutas que nós passamos na vida, mas eu falei assim: eu sei que você é um homem de Deus, e você não sabe o que aconteceu. Ainda ontem eu tomei uma cartela de comprimido toda. E eu estava morrendo já. Tomei para morrer. Eu fui lá tirar a habilitação, tomei 3 porradas. E eu falei: eu não tenho convicção de viver. Tomou uma cartela inteira de comprimido para poder morrer. Falei: meu irmão, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Olha os seus filhos, tem 2 filhos novos, de 9 e de 5. Olha os seus filhos. Olha a sua mãe, a mãe dela trabalha às 5 horas da manhã. Eu falei: 1 hora da manhã, sua mãe teve que estar com você no hospital para poder você não morrer. Ela disse que ali quando estava partindo, com seus olhos quase fechando, ela falou: mãe, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. Ei, existe um inimigo que tem tomado conta dessa geração, chamada depressão, chamada ansiedade. O inimigo tem trabalhado pesado contra a vida de muitos. E o que eu e você tem feito para mudar isso? E outrora, essa menina que ligou para mim era também componente do ciclo de oração, mas deixou o inimigo tomar conta da sua mente, usou-lhe da sua fraqueza. Ei, e se nós formos olhar a respeito do apóstolo Paulo, quando ele pregava, lá em 1 Timóteo você vai ver o apóstolo Paulo instruindo Timóteo por causa da genealogia, os falsos pregações, os falsos evangelhos. Porque é desde o começo os falsos evangelhos estão aí, tomando conta
destruindo pessoas. A Bíblia vai dizer que quando uma pessoa que é falsa ganha uma alma para Cristo, faz ele 2 vezes mais merecedora do inferno. E aí? O que é que eu e você tem feito para mudar isso? No dia de hoje só se vê brigas. A busca que se vê por hoje já não é mais em busca do conhecimento da palavra de Deus. A busca que se vê hoje já não é mais pelo crescimento da palavra, já não é mais pelo crescimento da obra. A busca que se vê é pelo poder. É pelo poder que se vê a busca de hoje. Ei, até algumas pessoas dizem assim, ó, para mim tanto fez e tanto faz. Eu não estou nem aí se algumas pessoas não estão sendo salvas. Eu não estou nem aí se algumas pessoas não estão se rendendo ao pé de Cristo. O importante é que eu entreguei a minha vida para Jesus e estou fazendo a minha parte. Se esquece que o nosso amigo apóstolo Paulo se entregou totalmente para Cristo, se dedicando a sua vida ao Senhor, porque o desejo do seu coração era ganhar almas. E será que o meu desejo seu é também ganhar almas? O que se vê de hoje é pessoa pensando, eu prego melhor, eu canto melhor, eu me visto bem, eu ando bem. Se esquece que existe no meio da nossa vida uma grande linha que traça de um lado a outro. Pensa que estão postando corridas. Ei, e apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa noite que o importante não é quem chega primeiro, o importante não é quem chega segundo, o importante não é quem chega por último, mas a nossa intenção é chegar todo mundo junto, levantando aquele que caiu. É o propósito da igreja, é almejar o céu, o céu, o céu. Quantas almejas o céu aqui nessa noite? Não podemos parar no meio da caminhada. Tem uma igreja que almeja o céu aqui nessa noite. Deixa eu ver. Aleluia, Jesus. Apóstolo Paulo, quando pressentiu a sua morte, a sua maior preocupação não era com a sua partida. A sua maior preocupação é com aqueles que estavam ficando. Porque aqueles que estão ficando é quem sofre. Por isso que tem muitos aí que o líder que estava de linha de frente parte e a igreja vai lá embaixo. E o apóstolo Paulo ele deixou tudo certinho, bem encaminhado para aquela geração que estava vindo. Ele treinou ali Timóteo, que iria ficar também no seu lugar para administrar uma obra. E será que nós estamos passando o nosso conhecimento para a geração vindoura? Será que estamos dando o nosso mais para Cristo? Será que temos feito, aleluia, o que deveria verdadeiramente fazer? Porque quando o espírito da morte bate na sua porta, o pensamento que vem, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter perdoado. Eu poderia ter pregado o evangelho não somente dentro da igreja, mas fora. Eu poderia ter feito mais. E também o pensamento que vem, será que eu estou preparado, aleluia, para entrar no reino do céu? Meu Deus. A pergunta nessa noite é: você está preparado nessa noite o senhor vir para entrar no reino do céu? Meu Deus. Jesus. Aleluia. Temos que estar preparados. Aleluia. O Espírito de Deus, ele é tão forte em nossas vidas, e temos que ter a convicção, aleluia, que se ele voltar agora, nós temos que estar preparados. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso dentro da sua mensagem, aleluia, que o mais importante não é a sua partida, o mais importante é aquele que vai ficar, porque, aleluia, se ele partisse naquele exato momento, tinha uma coroa de glória te esperando. Eu quero dizer nessa noite aqui, tem uma coroa de glória te esperando. Tem uma coroa de glória te esperando. Não pare no meio do caminho, porque tem uma coroa de glória te esperando. Se você for ver do começo ao fim da Bíblia, você vai ver que apenas 3 pessoas foram parar dentro de uma masmorra: apóstolo Paulo, José e Jeremias. Repete comigo: apóstolo Paulo, José e Jeremias. Dentro de uma masmorra é um lugar, o fundo de um palácio tão frio, aonde você não vê o sol da manhã nascer, um lugar tão escuro. E ali o apóstolo Paulo passou 2 anos dentro daquele lugar. Quanto de nós tem abandonado
os irmãos pregam agora com ousadia. Será que nós estamos tendo ousadia para pregar? Será que estamos tendo eloquência para falar do amor de Deus? O Evangelho de Cristo para muitos é loucura. Para o mundo o Evangelho de Cristo ele é loucura. Quem passa lá fora e vê os irmãos pulando, redopiando, falando em línguas estranhas, fala: meu Deus, esses daí estão doidos verdadeiramente. Mas quando vai ver o pé da letra, doidos são eles que ainda não entrou no Santo do Santo para ser cheio do poder de Deus. Quantos aqui nessa noite quer ser cheio? Quer ser cheio? Quer ser cheio? A graça de Cristo, aleluia, já lhe alcançou. Ai de nós se não pregar o Evangelho de Cristo. Ai de nós se não falar do amor de Deus. Você vê que o apóstolo Paulo pressentiu a sua morte. Talvez a dor invadiu o seu coração ali, mas ele não desistiu de caminhar, porque mata o profeta, mas não para a profecia. Ei, ele falou assim: só vai ser apenas um minuto de dor. Meu pescoço vai tombar aqui nesse exato momento. O seu pescoço vai ser arrancado, decapitado, mas no instante eu estarei juntamente com ele, o Cristo, a qual me dará uma coroa, a coroa da justiça. E se você for olhar, apóstolo Paulo mandou que trouxessem para ele uma capa. O que o apóstolo Paulo pediu que trouxesse? Uma capa. Nós como cristãos precisamos de uma capa. Precisamos ser revestidos pelo poder de Deus, porque na hora que a tentação vir, nós precisamos ter uma capa para se livrar. Na hora que os problemas vir, nós precisamos ter uma capa para se livrar. Na hora que a escassez vir, nós temos que estar preparados. O apóstolo Paulo dizendo: eu aprendi a viver a abundância, mas também aprendi a viver no momento de escassez. Ei, apóstolo Paulo não aprendeu a chorar com o que chora e sorrir com o que sorri. Mas no dia de hoje que vimos, só queremos sorrir com o que sorri, mas não queremos chorar com o que chora. Será que vocês estão chorando com o que chora? Será que estamos apenas sorrindo com o que sorri? Ei, o que necessita da nossa ajuda é aqueles que estão chorando, porque aqueles que sorrem estão salvos. Deus poderoso. Meu Deus. Os que estão sorrindo já estão salvos. Assim como disse o Senhor, o são não precisa de remédio. Ei, tem gente que começou no seu ministério como um leão, mas no meio da caminhada veio ali uma frustração, e o final foi: se desviou do caminho de Cristo, se afastou do caminho de Cristo, caiu e já não consegue voltar mais. Mas se nós olhássemos para a palavra de Cristo, muitos ainda estão se vergonhando do Evangelho, se esquecendo que pela palavra de Êxodo, algumas pessoas devem que passar pela masmorra, outros devem que entrar dentro de uma cova do leão, e outros também devem que subir em cima de uma cruz, para que a nossa palavra tivesse êxito. Se nessa noite, para que esse Evangelho concluir na sua vida, você tivesse que pagar na sua vida, será que você pagaria? Porque olhando para o apóstolo Paulo, ele disse: agora eu quero selar com o meu sangue tudo aquilo que eu falei em palavras. Para esse Evangelho de Êxodo, lembra de Martim Lutero? Foi morto em praça pública por não negar a palavra de Deus. E nós estamos negando Cristo por tão pouco. Meu Deus. Ei, Jesus. é só um minuto de dor, é só um minuto de tristeza, mas daqui a pouquinho vamos estar com Ele. Daqui a pouquinho estaremos adorando o nome do Senhor com Ele. Isso é só para quem crê, é só para quem crê. Se você acredita, pelo amor de Deus, dê um grito de glória a Deus para ressuscitar a porta do inferno nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Faz tremendo. Ei,
passar. É propósito de Deus. E assim foi uma vida de apóstolo Paulo. O Senhor preparou aquele caminho para ele. Ele passou por um momento de aflição, passou por um momento de luta, mas ele, aleluia, seguiu o que diz em Apocalipse: aquele que se é fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Quantos almejam receber essa coroa? O nosso Cristo já está lá preparado, esperando eu e você. Aleluia, Jesus. Santo Pai de Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Tem uma coroa de glória te esperando. Tem uma coroa de glória te esperando. Aleluia. E você vai ver que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: traga consigo Marcos, porque ele, para o meu ministério, é útil. Ou seja, será que nós estamos tendo amor para aqueles que estão sendo úteis para a obra de Deus? Porque o que se vê em dia de hoje é pessoas pisando naquele que fala do amor de Cristo. Ah, rapaz, aquela pregação não foi boa não. Você viu, ele errou no hino. Não, pelo amor de Deus, o culto foi frio. Ei, se o culto foi frio, foi porque você também estava frio. Porque se você tiver, aleluia, na chama, pegando fogo, é um incentivo para os outros que são frios. O gelo derrete aonde tem fogo. Não precisa do fogo não, precisa só de um cheiro para os outros também pegar fogo. Ei, Jesus, isso é verdade. Temos, aleluia, que dar valor àqueles que estão sendo úteis para a obra de Deus. Deus. Meu Deus. Aleluia. Eu queria pedir os jovens para poder cantar um hino. Deus santo. Na mão, maravilha. Aleluia, Jesus. Vocês estão sendo úteis para a obra, igreja. Não podemos parar no meio do caminho. Não podemos parar de guerrear. Nós temos que prosseguir falando da palavra de Cristo, mesmo antes que custe a nossa cabeça. Não pare, não pare, não pare. Guerreia. Não pare, não pare, não pare, não pare. A palavra dessa noite é: não pare, mesmo antes que esteja sendo doloroso. Não pare. Aleluia, Jesus. Essa depressão vai ter que ir embora. Essa ansiedade vai ter que ir embora. Esse medo de morrer vai ter que ir embora. Porque a presença de Deus chegou aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Em nome de Jesus, no momento de angústia, não deixe o inimigo dominar a sua mente. Não deixe o inimigo tomar conta da sua alma. Fala o seu nome sobre cada mente de coração, porque eu sei que a paz em tua presença eu falo de Jesus, eu quero falar o seu nome. Até todo vício se quebrar.